Falta de atenção, falta de foco, procrastinação, impulsividade, mente acelerada e será que eu tenho TDAH? Eu me chamo Rose Moreira, sou neuropsicóloga e nesse vídeo eu vou tirar as suas dúvidas, eu vou falar sobre o TDAH, o que é o TDAH, sintomas, critérios de diagnóstico, curiosidades e mais para você saber se de fato você tem TDAH ou não. Bom, e para isso, eu vou falar aqui um pouquinho, né? Eu sou especialista em TDAH, o que é o TDAH, vou explicar, certo, que transtorno é esse, mas o TDAH, ele é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É um transtorno que é do neurodesenvolvimento, ou seja, se você tem TDAH ou tem desconfiança que tenha, a gente vai avaliar todo o seu processo de infância e adolescência. Não existe um TDAH apenas na fase adulta. Você pode fazer uma avaliação ou desconfiar ali na fase adulta, mas até na avaliação a gente vai ver se esses prejuízos, se essas dificuldades você teve na infância ou na adolescência. Não existe apenas um TDAH na fase adulta. O que que acontece muitas vezes, né? A criança e o adolescente, ela vai criando estratégias para lidar com o seu transtorno. Mas aí chega na fase adulta, quer saber se tem ou não, e vai para avaliação. Mas não necessariamente os sintomas eles só aparecem na fase adulta. Por quê? Porque o TDAH ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que é isso? O paciente que tem TDAH, ele tem uma desregulação, uma irregularidade na dopamina, que fica ali no cérebro, principalmente no córtex pré-frontal, e é por isso que vem as dificuldades. Então, é diferente o cérebro de quem tem TDAH de uma pessoa que não tem TDAH, como por exemplo. Por isso que existem aí as dificuldades, os sintomas e que é preciso fazer um tratamento, né, uma avaliação inicialmente, mas um tratamento assertivo. Então, como o TDAH ele é o transtorno do neurodesenvolvimento, a pessoa precisa ter tido essas dificuldades ali na infância e na adolescência também. Então, a gente vai olhar todo esse processo de como foi na escola, quais eram as dificuldades, as matérias, enfim, como era essa criança, e tudo isso vai me dizer se o paciente ele tem TDAH ou não. Certo, mas quais são os sintomas principais do TDAH? Com certeza você já viu algum vídeo do TikTok, no Instagram, aqui no YouTube, mas nós temos aí como primeiro sintoma o déficit de atenção, a dificuldade na atenção, né? Em focar, ou seja, você pega um livro, começa a ler o livro, e aí você precisa ler o livro uma vez, duas vezes, três vezes, para você tentar entender, e muitas vezes nem consegue absorver. Até mesmo a falta de foco mesmo, né? Começa uma coisa e aí não termina, e aí já começa outra, e a mente acelerada e aí tem dificuldade em terminar, enfim, são sintomas dessa desatenção que vai prejudicando a vida do indivíduo. Perder objetos, perder compromissos, por isso que a gente utiliza bastante na terapia cognitivo comportamental, a TCC, que é a abordagem que eu utilizo, só abrindo parênteses aqui, a gente utiliza bastante formas e estratégias para o paciente lidar com esse esquecimento, com essa perda de objetos, sabe? Por causa da desatenção mesmo. Então, a pessoa com o sintoma, ela tem o quê? Às vezes ela está conversando e ela esquece do que ela está conversando pelo déficit de atenção, né? Então, não é preguiça ou não está prestando atenção. É um sintoma mesmo, é uma dificuldade do próprio transtorno. Bom, e como segundo sintoma, também muito conhecido, a hiperatividade e a impulsividade. Mas o que é essa hiperatividade? Sabe aquelas pessoas que falam demais ou volta e meia vai estar conversando ali com você e fica te interrompendo, ou até mesmo quer chamar atenção, aquela inquietação no corpo, batendo, mordendo, mexendo o pé, balançando a perna? Pois é. Essa hiperatividade ela pode ser tanto no corpo, tá? Por meio de bater, mexer, segurar, fazer barulho, como também hiperatividade nos pensamentos, na mente. Olha, TDAH que eu digo TDAH porque nós temos tipos de TDAH, né? Mas o TDAH, por exemplo, numa reunião em que tem que ficar ali 2 horas sentado, parece que não acaba, parece que foi 24 horas, né? E aí balança a perna, aí olha o celular, e parece que o tempo não passa e essa inquietação aumenta. Pois é, esse é um sintoma aí da hiperatividade e da impulsividade. Mas quais são os critérios diagnósticos para esse transtorno? Então, separei aqui para mostrar para você. Nós psicólogos, primeiro que o diagnóstico é feito por um médico psiquiatra ou um psicólogo, né? Psicólogo ou neuropsicólogo. No caso, eu sou neuropsicóloga e eu faço avaliação para TDAH. Inclusive, eu sou especialista em TDAH, então eu amo falar sobre esse assunto. Vou mostrar aqui para vocês esse DSM, tá? Ou esse livro aqui, ó.
Esse é o DSM-5-TR, estou mostrando aqui para você. Nós utilizamos, nós, psicólogos e psiquiatras, para nos ajudar. Ele tem vários critérios diagnósticos para várias psicopatologias, inclusive TDAH está aqui. E aí, para a gente, né, para nós psicólogos e psiquiatras sermos respaldados, a gente tem que olhar esses critérios através de avaliação, como escalas, teste, observação clínica, entrevista. Então, para você ter o diagnóstico, é necessário que você faça uma avaliação neuropsicológica, avaliação psicológica ou ir para o médico psiquiatra, tá? Existe o quê? Hoje, na internet, a gente tem muitos vídeos falando sobre TDAH, né? Aqui no YouTube, lá no TikTok, no Instagram, enfim, outras redes. E aí, muitas pessoas chegam no consultório achando, tendo certeza que tem TDAH. Mas nem tudo é sobre TDAH, não. Às vezes você tá ali com procrastinação, excesso de redes sociais, e aí não tá ali com a rotina muito bem estruturada, falta ali, tá dormindo pouco. Então, nem tudo é sobre TDAH, não. Por isso que para ser o diagnóstico, para ter o diagnóstico, a gente tem os critérios, tá? Quando a gente vai avaliar os critérios diagnósticos, existem aí nove para desatenção e nove para hiperatividade e impulsividade, né? E aí a gente precisa ver, tem que ter pelo menos ali entre 5 a 6 sintomas, né? Para inicialmente para você ser diagnosticado ou não com TDAH. E o TDAH ele tem tipos, tá? Não existe só eu tenho TDAH. Tá, mas qual é o seu subtipo? Pergunte. Se você tem TDAH ou se você tem algum amigo que tenha, né, você pode tentar entender um pouquinho sobre esse universo. O que acontece? Nós temos três tipos, né, três subtipos do TDAH. Existe o TDAH predominantemente desatento, que é o quê? Que é aquele que tem realmente uma dificuldade na atenção, foco, em manter o foco. Existe o TDAH predominantemente hiperativo e impossível, que os sintomas da hiperatividade e impulsividade vêm mais nessa pessoa. E por último, predominantemente misto, né? Misto, por quê? Porque vem com tanto as dificuldades dos sintomas da desatenção, quanto da hiperatividade e da impulsividade. Então, esse predominantemente misto, ele vem ali com muitos sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade. E essa questão do subtipo, eu digo até que é importante para o autoconhecimento do paciente, né? O paciente, quando chega aqui no consultório e diz, eu tenho TDAH, mas não sabe qual é o seu subtipo, como assim? Não sabe o seu subtipo? Vamos descobrir aqui, tá? Vamos ver se realmente tem e se qual é o seu subtipo. Porque é importante você saber, olha, eu tenho uma dificuldade aqui na desatenção ou na hiperatividade, e a gente sabendo ali qual é a sua maior dificuldade, a gente vai conseguir ter um tratamento mais assertivo. Ok, mas quais são os sintomas menos conhecidos do TDAH? O primeiro que eu vou falar aqui é o da desregulação emocional, certo? Esse sintoma, ele é pouco falado. Então, geralmente as pessoas que têm TDAH, ela tem essa desregulação nas emoções. Às vezes a pessoa tá aqui e do nada tem uma rispidez, sabe? Às vezes tá assistindo um filme, até anotando alguma coisa, e aí o seu parceiro pode fazer uma pergunta e essa pessoa responde rispidamente, mas na cabeça de quem tem TDAH, não, somente respondeu e não foi nada demais, mas para quem recebeu foi algo muito grande, né? Foi algo que deixou mal. Então, o paciente ele vai sentir uma raiva desproporcional, uma tristeza desproporcional, uma ansiedade intensa, sentir a emoção de forma desproporcional. E como existe essa desregulação, muitas vezes a pessoa nem tem noção. E a pessoa que convive com quem tem TDAH fica, nossa, por que que essa pessoa reagiu assim? Mas agora você já sabe que é um sintoma menos comum, menos citado do TDAH, é a desregulação emocional. O segundo sintoma, assim, menos comum é sentir que você está vivendo no piloto automático. Sabe quando você vivencia várias coisas na sua vida, mas você não lembra de nada? Ou até mesmo passa muito rápido ou esquece do que realmente aconteceu? Você faz coisas sem perceber, você age sem perceber, e aí você vai tentar lembrar, pegar aí da sua memória, mas você não tem recordação. Isso é viver no piloto automático, porque você fica ali com esse déficit de atenção, você vai vivendo, mas você não está tendo a consciência e a presentificação do momento. Então, essa também é uma característica, é um sintoma pouco citado do TDAH. Já o terceiro sintoma, menos conhecido, menos falado, do TDAH, né? Todos esses sintomas que eu estou trazendo, eles são pouco citados,
nas redes sociais, e talvez você nem tenha conhecido, nem tenha conhecimento. Então, esses sintomas são comuns, mas pouco citados, que é a desregulação emocional, a sensação de viver no piloto automático, e o outro, que é a baixa autoestima, que eu vou falar agora. A baixa autoestima, ela é algo que apresenta muito no paciente com TDAH. Por quê? O paciente com TDAH, como ele teve muitas dificuldades na infância e na adolescência, na escola, em relacionamentos, na impulsividade, ele acaba tendo crenças disfuncionais de si mesmo. Como, por exemplo, eu sou um fracasso, nada que eu comece eu termino, é muito difícil, eu não vou conseguir, eu sou incapaz. Essas crenças, elas vêm permeando o indivíduo com TDAH, por causa das dificuldades que ele sente do transtorno, que ele escuta na escola, o que ele escuta em casa, a própria dificuldade dele, ele vai tendo percepções de si de que ele não é bom o suficiente. Então, a baixa autoestima, ela é muito presente em pacientes com TDAH. E a gente vai trabalhar muito no consultório a baixa autoestima. E principalmente essa percepção de si, que muitas vezes está ali desvalorizada. Então, a baixa autoestima, eu digo que o paciente, quando ele vem aqui para o consultório com baixa autoestima, eu já vou logo avaliando se não tem uma psicopatologia ali como o TDAH. E curiosidades do transtorno, vou trazer aqui. Olha, tem um forte componente genético aí, tá? Então, se você tem alguém na sua família com TDAH, tem grandes chances, né? Chances, tá? Não é certeza, de você ter também, porque questão genética a gente vai avaliar. O outro ponto é que nem todo TDAH é hiperativo. A maioria das mulheres que aparecem aqui no consultório, e até mesmo em artigos científicos, fala que a hiperatividade vem mais nos homens. Então, você pode ter TDAH e não apresentar necessariamente a hiperatividade. Tanto é que a gente tem os subtipos, né, que eu falei lá no início. Então, existe sim um TDAH ali, principalmente em mulheres, é um TDAH mais na desatenção, na falta de foco e menos hiperatividade. Então é isso, eu trouxe algumas curiosidades, só lembrando que para você fazer a avaliação, psicólogo, psiquiatra e neurologista também, tá? Muito importante você fazer com um profissional. Se você tem essa dúvida, faça a avaliação. Não faça o autodiagnóstico, que é olhar o vídeo no TikTok, ou no YouTube, ou na rede social, que é o Instagram, e dizer assim: olha, eu tenho TDAH. Não é assim. Vá atrás de um profissional que trabalhe com avaliação para você ter e saber se você tem ou não o diagnóstico de TDAH. Mas antes de você ir para a avaliação, eu queria que você parasse um pouquinho e visse como está a sua vida hoje. Quanto tempo você passa nas redes sociais? Quanto tempo você está destinando para cada tarefa da sua vida, do seu dia? Como é que estão as suas metas? Como estão os seus objetivos? Como é que tá? Se você parasse aqui agora e olhasse como está a sua vida, e você fizesse uma autoavaliação da sua vida, como é que tá isso? Até para você saber se realmente você não está deixando a sua vida, sabe? Igual aquela música, deixa a vida me levar. Pois é. Será que você realmente está olhando para a sua vida? Será que você não está vivendo no automático? Será que é TDAH mesmo ou se você não está vivendo no automático? Então, eu queria que você fizesse essas perguntas para te ajudar, para você fazer essa autoavaliação. Inclusive, passo como tarefa. Faça essa autoavaliação que vai te ajudar bastante, tá? Então é isso, mais um vídeo aqui no canal. Espero que você tenha gostado. Curta, compartilha com alguém que você acha que precisa assistir esse vídeo. Comenta o que você achou, o que você quer mais ver aqui no canal, porque, claro, tudo é pensado para você ter uma qualidade de vida e saúde mental em dia. Vou deixar aqui as minhas redes sociais, você também pode me acompanhar e até mais.